Boa noite, galera. Aqui quem fala com vocês é o Cláudio do canal Eterno Aprendiz. A gente vai estar dando início aqui ao meu projeto, que agora vai ser um mini curso sobre algoritmos e lógica de programação. A gente vai estar dando início agora à aula 1 desta unidade, né? Que vai estar disponibilizado no canal para vocês. Então peço encarecidamente que deixe seu like, compartilhe, mostre para os amigos, para o vizinho, mãe, papagaio, periquito, quem que for para ajudar a gente, beleza? Então, sem mais delongas, começando aqui. Beleza, galera? Aula 1, Introdução, Lógica de Programação, Algoritmos e Pseudocódigos. Vou passar o slide aqui. Deixa eu só colocar uma caneta, colocar um laser para ficar mais fácil da gente poder conversar e dialogar e visualizar aqui a aula, tá bom? Beleza, passando o slide. O que veremos nesta aula? Veremos a introdução à lógica, introdução a algoritmos, exemplos de um algoritmo, pseudocódigo, fluxograma e vou ver se eu mostro para vocês também no Visualg um algoritmo funcionando. Beleza? Visualg é um programa que você usa para estar estudando algoritmos. Introdução à lógica. O que é lógica? A lógica é a racionalização do pensamento, a estruturação formal do pensamento, a ordenação do pensamento. A dedução, a indução, a hipótese, a inferência, se uma coisa é verdadeira ou se é falsa, logicamente, seguindo alguns argumentos, se isso é verdadeiro, se isso é falso. Isso é lógica. Na verdade, a gente usa a lógica em tudo, né? Tudo tem um sentido logicamente por trás. Se aconteceu isso, foi porque logicamente aquilo foi solicitado ou aquilo foi feito. Então, isso é lógica. Abrange tudo isso daqui, ó. Beleza? Passando para o próximo slide. Por que aprender lógica? Olha só, pensar e agir racionalmente, interpretações e argumentações consistentes, programação de computadores. Interpretação e argumentação consistentes. A lógica ela é importante não só para a gente que é da área de TI, de programação, essas coisas do tipo. É legal também, vamos supor, uma pessoa que faz advocacia. A pessoa que tem um desenvolvimento lógico bom, filé, topzera do momento, consegue argumentar melhor, consegue juntar os fatos de uma forma mais logicamente e assim convencer ao caso dela, por que o caso dela está certo, por que a visão dela está certa. Ela interpreta melhor as coisas e argumenta melhor também. Então, posteriormente, você aprendendo lógica, você vai usar em tudo na sua vida, não só na programação de computadores, não só para argumentação, mas sim em vários sentidos. Beleza? Vamos para o próximo slide. Lógica natural ou intuitiva. É utilizada no dia a dia, entender os fatos corriqueiros, inferir conclusões. Vamos supor que você vê um argumento, alguma coisa, com várias etapas, né? A serem seguidas. E, logicamente, seguindo aquilo, você já interpreta e infere uma conclusão sobre aquilo. Então, é uma lógica natural e intuitiva, que já está presente no nosso dia a dia. Entender os fatos corriqueiros, fatos que acontecem no dia a dia, fatos que aconteceram anteriormente, que você parou para pensar. Isso aí é uma lógica natural, que já está presente aqui nas entranhas, nas veias da gente. Agora a gente vai para um exemplo. Temos dois fatos aqui e uma conclusão. Fato 1. O pote está fechado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para simular um pote. Deixa eu ver. Vamos imaginar essa borracha aqui. Imagina que essa borracha é um pote. A borracha está ficando transparente no chroma key. Deixa eu ver se eu consigo outra coisa. Aqui, ó. Esse marca-texto ficou melhor, né, de visualizar. Ficou bem mais legal. Imagina que ele é um pote. Beleza. Imaginando que ele é um pote, isso aqui seria a tampa do pote. Show? Fato 1. O pote está fechado. Fato 2. Tem um doce de banana, como se coubesse. Um doce de banana aqui dentro desse pote. Conclusão. Para comer o doce de banana do pote, tenho que abri-lo.
Se eu quiser comer esse doce aqui, que por sinal tá muito gostoso, eu tenho que abrir o pote. Beleza? Esse é um exemplo. Quando você precisa explicar a solução de algum problema para alguém, como é que você faz? Olha lá, eu já coloquei ali no slide para a gente estar observando. Ó. Descrição narrativa. Você explica para a pessoa o que ela deve fazer. Isso é uma lógica, né? Vamos supor que você tem que explicar à pessoa como que ela vai mandar um e-mail para o RH. Você vai falar, ó, você vai ligar o computador, se você for descrever tudo mesmo, né? Você vai ligar o computador ou vai pegar o celular ou notebook, o que que for, e vai entrar no e-mail, vai direcionar esse e-mail para quem você quer, você vai colocar lá na aba, né, de descrição, a RH alguma coisa, e vai escrever a mensagem que você está querendo destinar. E isso porque você está fazendo uma descrição narrativa. No caso, é um algoritmo, né? Você está mostrando à pessoa uma sequência de passos que devem ser seguidos para a solução de um determinado problema, beleza? Superficialmente, olha lá, um algoritmo pode ser visto como uma sequência de passos para solucionar um problema. Uma sequência de passos não ambíguos, lembrando, tá bom, galera? Exemplo, descrever um algoritmo para comer o doce de banana que a gente viu anteriormente. Ó, tô aqui com doce ainda. Mais tarde eu vou comer. Apenas pegar o pote e comer? Pra gente que já está familiarizado com tudo, né? Pra gente, você vai, vamos supor que o doce está lá na geladeira, você vai chegar lá, abre a geladeira, vai destampar lá o doce e chapar para dentro, né? Só que a formalização desses passos, olha só, pode não ser tão simples. Qual a tarefa ou problema a ser solucionado? Você está com doce, você está querendo comer ele. A tarefa, né, é comer o doce, e o problema é saciar sua fome. O que é preciso para realizar a tarefa? O que, que você vai precisar? Você vai precisar de uma colher, você vai precisar de um garfo, não vai precisar de nada, vai enfiar a mão lá no doce, vai comer. Quais objetos e ações necessárias? Igual eu falei, vai precisar da colher, vai precisar do garfo, vai precisar se locomover, vai ter que esperar sentado, o doce vai cair assim do céu no seu colo. O ambiente adequado? Um ambiente que você vai comer o doce, tem alguma coisa que pode estragar, se cair em cima. Vamos supor, o computador, né, que muita gente gosta, né, de comer, cai aqueles migalhas, farelo, tudo no teclado. Então, tem que analisar tudo isso aí. Tem doce? Se você for lá e pegar o pote e não ter doce dentro, e aí, como é que você vai comer? Então, pra gente que tá familiarizado com tudo, pra gente é apenas comer o doce e comer. Apenas pegar o doce e comer. Mas se você for analisar, tem uma série de passos, uma série de coisas que a gente tem que fazer para chegar nessa solução que é comer o doce. Então, entendeu? Tem várias coisas que podemos fazer para. Não necessariamente seria igual eu falei aqui, mas de algum outro modo. Tem vários jeitos, né? Mas se você for parar para analisar, não é tão simples as coisas. Tem uma série de passos que já tá aqui, ó, gravado na mente da gente, igual estava no outro slide, que são coisas do cotidiano, coisas que a gente faz sem pensar intrinsecamente, mas que são, no fundo, valores logicamente, valores, perdão, valores lógicos que são algoritmos, coisas lógicas que é uma sequência de passos que vai resultar em algoritmo. Ó, exemplo. Aí, ó, coloquei o exemplo para a gente dar uma olhadinha. Comer o doce de banana de um pote que está fechado e está dentro da geladeira. Beleza, esse pote aqui, ó, já não está na minha mão, sumiu. Está dentro da geladeira. Vamos lá. Os passos que a gente tem que seguir. Primeiro, devemos sair de um estado inicial, certamente, né? Então a entrada vai ser a entrada que nós temos, que está aqui, é um pote fechado com doce na geladeira. Qual o resultado que nós desejamos? O resultado que desejamos, que vai ser a saída, né? É comer o doce armazenado no pote. Como que a gente faz isso? Uma sequência de passos, algoritmo. Vamos supor, você está deitado no sofá, você vai levantar, aí você vai se dirigir até a geladeira, você vai abrir a porta da geladeira, vai pegar o doce, vai pegar o doce não, perdão, vai pegar o pote, vai destapar o ó, vai destapar o pote, vai até o armário, vai pegar uma colher, vai enfiar a colher no pote, vai levar suavemente a colher com doce até a boca
e vai fazer o gesto, vai fazer a degustação, engolir e comer o doce. É uma sequência de passos a serem seguidos, então é um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos não ambíguos que devem ser seguidos para a resolução de um problema. Beleza? OBE, observação, problema grave. Como tratar a ambiguidade? Como eu disse, um algoritmo, a sequência de passos não ambíguos. E uma descrição vamos ler de novo. Como tratar a ambiguidade em uma descrição narrativa com linguagem natural. Aí eu até coloquei um exemplo aqui zoeiro, gente, que foi um professor que eu assisti a videoaula dele, que eu gostei do exemplo e adotei aqui pra gente. Como vai a cadela da sua mãe? Como que você... Espera, pausa pra rir. Como que você reagiria se alguém falasse assim com você? Aí depende, né? Vai que sua mãe tem um cachorrinho mesmo, uma cadela, uma cachorrinha fêmea. Então, a gente percebe que aqui, essa frase, tem uma linguagem ambígua. Como vai a cadela da sua mãe? A pessoa pode estar te zoando, igual tá aqui, exemplo zoeiro, ou a pessoa pode estar realmente perguntando da cadelinha que a sua mãe tem. Aqui tá a mãe, gente, perdão, tá? Foi um erro de ortografia. Mas então, como eu vou dizendo, a pessoa pode estar te perguntando uma coisa séria, mas também pode estar zoando. E o computador, ele é esperto, realmente, ele é muito inteligente. Só que as coisas para ele tem que ser nos, como eu diria aquele personagem da Praça é Nossa, nos mínimos detalhes. Porque o computador ele não entende linguagem ambíguas. É sim ou não, verdadeiro ou falso, isso ou aquilo, ou isso, isso e isso, entendeu? Não tem espaço para ambiguidade. Então, isso aqui para um computador faria ele fritar, né? A grosso modo, assim. Beleza. Deu para compreender um pouquinho, né? Como que a gente deve se comunicar com o computador, que os algoritmos são uma sequência de passos. Gente, eu vou ficar repetindo isso para, fixar na mente de vocês. São uma sequência de passos não ambíguos. Então, se a gente falasse com o computador diretamente uma descrição narrativa, uma linguagem natural, seria muito difícil para ele compreender tudo, porque para tratar todas as ambiguidades é muito complicado. O português ou outra linguagem natural tem muita ambiguidade, então para um computador não funcionaria legal. Por isso que tem as linguagens de programação que são melhores para fazer isso. Que são melhores não, né? Que são as coisas para fazer isso. Agora a gente vai retornar à lógica. A lógica formal. A lógica formal faz o uso de linguagem específica, geralmente matemática, para descrever um conjunto de relações estritas. No caso, a lógica formal, que é a lógica do computador, né, geralmente usa mais a linguagem matemática mesmo, para descrever as relações, descrever os algoritmos e achar as soluções. Tem um exemplo aqui, ó. A tá aqui embaixo, como se lê, tá bom, gente? Mas eu já vou ler aqui diretamente, ó. A maior que B e B maior que C. Logo, ou então, aí vai do critério, né? Mas isso aqui significa a mesma coisa, logo ou então. Logo ou então A é maior que C. Porque se A é maior que B e B é maior que C, logicamente A é maior que C. Aí aqui, ó, a linguagem é específica para tratando isso, a lógica formal. Não tem ambiguidade. É lógica isso aqui, ó. Se A maior que B e B maior que C, logicamente A maior que C. Beleza, galera? Vamos passar para o próximo slide agora. Redefinindo algoritmos. Eu já falei aqui, ó, vou estar falando de novo. A definição formal de algoritmos. Olha só que legal. Um algoritmo corresponde a uma sequência finita de passos não ambíguos para a resolução de um problema ou execução de uma atividade. Essa aqui, galera, é a definição formal de algoritmos. Aqui embaixo tem conceitos básicos, lógica de programação. Ó, os conceitos básicos da lógica de programação. Estabelecer um conjunto de passos e regras para descrever a resolução de um
problema por meio de uma linguagem formal que possa ser compreendida pela máquina. Não adianta nada eu chegar e tentar conversar com a máquina em uma linguagem natural. Vamos supor que eu coloco um exemplo daquele lá que a gente colocou. Como que o computador vai entender isso? Ele vai ficar sem ir para lugar nenhum, porque é uma linguagem que tem ambiguidade. Então, tem que estabelecer um conjunto de passos e regras para descrever a resolução, né, de um problema, que tem que ter uma linguagem formal que possa ser compreendida, tem uma ênfase ali, ó, que tem que ser compreendida pela máquina, para ela poder trabalhar. Conceitos básicos da representação de algoritmos. Olha, nós temos as formas de representação, que são os conceitos mais usados aqui, ó. Tô fazendo colchetes aqui com laser. Tem o português estruturado, que entra o Portugal, e pseudocódigos. Aqui, galera, eu vou fazer uma observação. O Portugal, ele se encaixa em pseudocódigos, porque o pseudocódigos é qualquer linguagem estruturada. Pode ser em português, em inglês, em alemão, em árabe. Se você vê aí, tem vários pseudocódigos, cada um em uma linguagem. Então, se você não quiser falar Portugal, você pode falar pseudocódigos que está abrangendo tudo. Tem também os fluxogramas, que é uma representação mais visual, que tem círculos para indicar o início, para indicar o final. Tem os... Agora fugiu da mente aqui o nome do desenho. Paralelepípedo? O retângulo. Não, é retângulo. Tem os retângulos para explicar também. Tem vários desenhos. Tem as linguagens de programação que são utilizadas, né, para criar os programas, os softwares, aqueles programas que você usa aí, ó, no seu smartphone. Então, são feitos em linguagem de programação. Beleza, próximo slide. Aqui listei para vocês as estruturas básicas de um algoritmo. Tem as estruturas de dados, que é a área de trabalho na memória, o espaço, né, que é alocado na memória do computador ou do celular, enfim, do aparelho que lê algoritmos. Tem as estruturas sequenciais, tá batido aqui na mesa, estruturas sequenciais, que são passos executados um após o outro. Você fez lá o seu algoritmo, tem uma linha, vamos supor que tem 10 linhas. Aí essas estruturas sequenciais são isso, vai ler a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, sucessivamente. Estruturas condicionais, ou estrutura condicional, botei aqui, mas falei no plural, são blocos de passos que são executados dependendo de uma condição. Então, se aquilo ali for atendido, vamos supor, tem duas linhas aqui, e tem três linhas. Tem três linhas. Se isso aqui for atendido, então faça isso. Se isso não for atendido, faça aquilo. Deu para entender mais ou menos? Ó. Se isso for atendido, faça isso aqui. Se não for atendido, faça isso. Ou não faça nada. Isso são estruturas condicionais, que dependem de uma outra condição para ser executada ou não. Estrutura de repetição. Executa o conjunto de passos em um número determinado de vezes ou enquanto uma condição for verdadeira. Enquanto isso aqui for verdadeiro, faça isso. Aí ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, fazendo. Isso aqui foi falso. Aí não faz mais nada. Beleza? Então, ou se não, enquanto isso... Peraí, deixa eu só ler aqui rapidinho de novo. Isso, enquanto em um número determinado. Então vamos lá, faça isso duas vezes. Aí vai fazer 1, 2, acabou. Você determinou lá que vai fazer duas vezes. Vai fazer duas vezes e vai parar. Dá para fazer enquanto uma coisa for verdadeira ou enquanto você colocar a delimitação lá de vezes. Beleza? Vamos para o próximo slide. Aqui, ó, um desenho de um fluxograma, que é o que eu falei, que usa a linguagem visual, né? É um algoritmo aqui, ó, para somar dois números. Aí deixa eu pegar o laser, ó. Início,
Aí vai puxar a setinha. Essa setinha indica para qual estado o programa vai ir. Essa daqui, esse desenho, é a entrada de dados. Então ele vai solicitar ao usuário. Isso aqui pode ser visto como uma... Pode ser visto não, é uma variável. Vai solicitar lá, digite o número A. Aí o usuário vai digitar, um exemplo, digita 10. Beleza. Aí vai estar aqui, digite o número. Deixa eu pegar outra caneta aqui pra gente fazer, vai ficar legal da gente ver. Beleza, ó. O início. Aí o programa vai vir pra cá, ó. Pra cá, né? Pro número A. Aí aqui, ele vai perguntar. Ele vai deixar o usuário digitar aqui o que ele quiser. Vai ficar tipo uma barrinha assim, ó, piscando, e o usuário vai inserir o dado. Aí vamos supor que ele colocou aqui, ó, 10. Gente, se a letra sair torta, tá bom? É que eu tô fazendo no mouse. Beleza. Enquanto o usuário não digitar nada, ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar aquela setinha piscando assim, ó. Enquanto ele não digitar nada. Deixa eu pegar a borracha. Vai ficar aquela setinha piscando. Beleza. Digitou 10, apertou Enter. Ele vai ir aqui para baixo, para o outro estado. Aí vai solicitar, ó, o número B. Aí vamos supor, é outra variável, né? Vamos supor que o usuário digita 10 novamente. Aqui vale 10, aqui também está valendo 10 agora. Aí aqui, esse outro desenho, o que significa? A variável resultado está recebendo a soma de número A mais o número B. O número A, como a gente colocou, né, é 10 e o número B é 10. Aí, o resultado vai ser B, 10 mais 10, vai passar a valer 20. E vai vir para essa tela que vai printar, vai aparecer assim, ó, na tela do usuário, o resultado, que é 20. Então, vai aparecer na tela do usuário, se você seguir esses passos, né, logicamente, vai aparecer o resultado 20 e vai finalizar o programa. Esse é um modelo de um somador de dois números inteiros em fluxograma, beleza? Vou apagar aqui para a gente passar para o próximo slide. Show! Deixa eu pegar o laser aqui de novo. Apontador laser. Aqui é o modelo em pseudocódigo, no caso o Portugal, ou pseudocódigo, os dois. É o mesmo exemplo, deixa eu voltar, ó. É esse mesmo exemplo aqui, tá vendo, galera? O mesmo exemplo, só que numa linguagem mais padronizada, né? Uma linguagem estilo a linguagem de programação, só que um português para ficar mais fácil o entendimento. Os dois vão ficar fácil o entendimento. Ó, começa, né, com todo o algoritmo, começa com o nome dele, algoritmo somador. Ele vai ter as variáveis número A, número B, resultado, que são do tipo... Deixa eu pegar a caneta. Que são do tipo inteiro. Vai ter o início. Aí o que vai fazer? Vamos lá, vamos explicar o passo a passo disso aqui. Voltando lá em cima. Somador é o nome do algoritmo. A variável. Quando o computador lê essa linha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entender que tem 3 variáveis e ele vai alocar na memória espaços para essas variáveis. Aí vai ter o início. Esse comando, que é o comando leia, ele é o comando que vai deixar o usuário interagir com o programa. O usuário vai poder digitar o que ele quer, né? O que ele quer lá para dar o resultado dele, para dar a saída. Então vai aparecer lá na tela aquele tracinho piscando, leia número A. Aí o usuário vai digitar lá, o exemplo de novo, 10. Beleza. Esse 10 vai ficar guardado aqui, ó, no número A. Show? Depois que ele fez isso, apertou Enter,
O computador vai pular isso aqui e vai ler o número B. Vai deixar o usuário digitar o valor de B. O usuário vai digitar lá de novo. 10. Ou vai digitar o que ele quiser, gente. Eu tô dando um exemplo aqui com 10. Beleza. A número B já não é mais número B. Agora ela está valendo 10. Show. Aqui, o resultado, que é essa variável aqui, vai receber novamente o número A, que é 10, mais o número B, que também é 10. E no final, vai escrever o resultado na tela. No caso, vai escrever o 20. E vai finalizar o algoritmo. Show? A gente viu o exemplo em fluxograma e agora a gente viu o exemplo em pseudocódigo. Deixa eu apagar tudo aqui. Pegar agora o apontador laser e vamos continuar. Agora vamos às questões importantes que a gente precisa saber para resolver os problemas. Ora, para resolver um problema devemos saber. Ó, terra de português aqui, oh meu Deus, tô vendo agora. Devemos, é devamos não, é devemos. O que nós temos, que a gente precisa saber. Quais os dados que a gente tem para começar a resolver esse problema. O que a gente tem para poder formular a resolução, a resposta. O que devemos solicitar, o que a gente precisa, que a gente não tem ainda, que a gente tem que solicitar para o usuário, para a gente poder ajudar ele, para a gente poder ajudar a pessoa a solucionar aquele determinado problema. Qual o resultado esperado, o que a gente quer que aquele algoritmo faça, o que o seu chefe, o que o seu cliente quer que aquele algoritmo faça. Qual o passo a passo, qual a ordem certinha. É isso primeiro, faça aquela soma primeiro, faça a subtração primeiro. A gente precisa saber disso tudo, ter isso tudo bem anotadinho, o passo a passo, para a gente poder conseguir chegar a algum lugar. A sequência de passos deveria ser a mais simples possível. Quanto melhor você desenvolver a sua lógica, quanto mais você estudar, quanto mais você abrir a sua mente para a lógica, você vai conseguir criar algoritmos mais simples, mas que são super funcionais. Um algoritmo que não dá muita volta, que ele vai direto ao ponto. Mas não está errado se você criar também um algoritmo que demore um pouco. Não digo que demore para processar, mas que dê voltas, que seja um algoritmo maior. Mas se ele se propõe a fazer o que você queria, você, com a sua lógica, conseguiu fazer ele atender aquela demanda, ele também está certo. A coisa é que quando você sabe a lógica bem, você consegue, como que eu diria, você consegue diminuir aquela sequência de passos, você consegue criar uma coisa mais limpa, entendeu? Mais certeira, mais fácil, mais simples, mais fácil, é isso. Você consegue chegar ao mesmo ponto com menos linhas de código ou com menos cálculos, depende muito, entendeu? Sem dar muitas voltas. Igual tá aqui, ó, para o mesmo problema, podemos ter mais de uma solução. O algoritmo não é uma receita de bolo que você vai só daquele jeito que vai dar certo. Existem várias formas. Você tem que lembrar que o algoritmo não é uma receita de bolo, mas uma receita de bolo é um algoritmo. Aqui está a observação. Prestar atenção aos detalhes, observar condições e exceções, repetições, etc. Observar o programa, se tem algum detalhe que está solicitando, se tem alguma condição, se vai executar só se aquilo, ou só se isso, se tem exceções, se vai acontecer alguma coisa, algum dado inserido errado que não pode deixar o programa continuar, não pode deixar o algoritmo continuar. Se tem coisas que se repetem, você cria uma estrutura para ficar repetindo, para não ter que ficar escrevendo a mesma coisa toda hora. Só você criar uma rotina lá de repetição. São várias coisas que a gente vai estar vendo no decorrer do curso, tá, gente? Lembrando que, igual o canal mesmo sugere, eu sou um aprendiz e estou aqui tentando passar o que eu vou aprendendo para vocês de uma forma legal. É uma aula de aluno para aluno, beleza? Então vamos para o próximo slide. Agora é um resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Olha só, igual eu falei para fixar na mente de vocês, um algoritmo é uma sequência lógica de passos não ambíguos para a resolução de um
problema. A descrição narrativa pode ser problemática em algoritmos, igual o exemplo lá, a cadela da sua mãe. Já pensou você inserir isso no computador? Como que ele vai reagir? Entendeu? Tem que ser uma coisa bem reta, bem direta para o computador poder entender. Existem várias formas de se representar um algoritmo. Sim, a gente viu os pseudocódigos, viu os fluxogramas, tem a linguagem, a descrição narrativa também, mas que não é muito aconselhável, mas mesmo assim tem. Pode haver mais de uma solução para o mesmo problema. Pode sim, você pode fazer um algoritmo gigantão, cheio das coisas, cheio das parafernália, cheio dos viravoltas, vai para cima, vai para baixo, que vai resolver o problema do mesmo jeito de uma pessoa mais experiente que fez um algoritmo, sei lá, com 5 linhas e resolve o mesmo problema que você fez em 25. Pode acontecer, entendeu? Mas são casos e casos. Olha só, aqui ó, para desenvolver um algoritmo é preciso, primeiramente, a gente tem que compreender o problema, compreender o que está pedindo, o que a gente deve fazer para solucionar aquilo. Segundo, nós temos que identificar as entradas necessárias, ou seja, os dados necessários para resolver os problemas. Depois, nós temos que especificar as saídas, isto é, quais os resultados que a gente quer alcançar. Fazendo aquilo, a gente quer alcançar um quê? Entendeu? Tem que seguir esses passo a passo bem certinho. E por último aqui, o quarto, executar uma sequência finita. Presta atenção, ó. Vou até circular aqui, ó. Uma sequência finita de passos. Finita. Não é infinita, tá, gente? É finita. Todo algoritmo tem um início, um meio e um fim. Aí a gente vai executar uma sequência finita de passos a partir dos dados de entrada para produzir a saída, ó, a saída desejada. Beleza? Vamos lá que eu vou apagar tudo de novo. E a gente vai continuar. Continuar não, né, galera? Acabou. Gente, terminamos de gravar agora, né? Vou me despedir aqui de vocês. Foi essa primeira aula, eu vou estar lançando no canal para a gente estar assistindo. Sem prolongar muito, né? Que vocês já devem estar. Quero saber da próxima aula, não quero saber de você falando da sua vida, não. Gente, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, compartilhe e até uma próxima aula, tá bom, galera? Fiquem com Deus todos. Até uma próxima aula.